Naquela entrevista que Jair Bolsonaro concedeu ao Rodrigo Viga, ele falou também sobre o atual momento econômico, sobre essas mudanças no governo em relação a ministérios. Vamos acompanhar. O Brasil tem como sair da situação que está aí. Sabemos que é grave a situação da economia. A dívida interna cresceu muito, está na casa de 9 trilhões de reais. Está na casa de 1 trilhão e 300 bilhões por ano para movimentar, só para amortizar para zerar, deixar zerada essa dívida, né, sem aumento. Como fazer com esse governo que tem uma equipe de ministros incompetentes? No meu tempo, ligar para qualquer ministro meu, dava a resposta na hora. Se ligar para qualquer um, não sabe de nada. É fofoca, intriga, e são ministros que não têm currículo. Tá? Ministros que têm um passado esquisito. E tudo é um acerto. A reforma ministerial está tratando do quê? Troca de ministros para atender a partido. Não tem como dar certo. E aí, Fábio Piperno? Ele falou que ali ele ligava para o ministro, era a resposta imediata. Agora, o ministro está sabendo menos do que qualquer um. Inclusive, eu fico imaginando ele ligando para os 5 ministros da educação que ele teve, né? Mas o último foi muito bom, Victor. Victor Godoy. O último foi muito bom. Ou seja, na quinta tentativa ele acertou. Então, né? E tinha um que eu lembrava, chamava aquilo de... Não, os outros eu concordo contigo. Pastor Gate, né? Porque tinha lá um pastor que fazia as emendas lá para o ministério dele e tal, né? Eu imagino ele ligando para o ministro lá do Pastor Gate. Ministro, e aí a vida? Ô Zé Maria Trindade, a gente sabe também que na gestão de Jair Bolsonaro houve muita concessão em relação a emendas, em abertura para partidos do Centrão, para trazer governabilidade. Você acha que o presidente teria moral para criticar essa mesma atitude agora do lado do governo Lula? Tem, olha, primeiro, eu vi na minha frente ele ligar para ministro e reclamar. A gente falava digamos, uma situação para ele, ele pegava no telefone, ligava para o ministro, olha, Zé Maria está me falando isso aí, como é que é essa história aí? Eu me lembro de pelo menos 3 episódios assim. Um deles foi sobre o Pix. A Receita Federal estava... que o Pix era solto, né? E era por isso que tinha descontos, pagamento em Pix. Aí a Receita decidiu acompanhar o Pix e colocar o Pix como referência de faturamento, né? E ele reclamou. E em outras oportunidades. Agora, sobre o orçamento, é um assunto que eu acompanhei. Luiz Eduardo Ramos, que era o ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou na reunião e falou assim, olha, eu não quero colocar a mão nisso aí. Foi a frase que ele usou. E ele tinha razão. Essa história de orçamento aí da cadeia. Ainda não deu não, mas pode dar no futuro. E aí os líderes entenderam aquilo ali como, então deixa com nós. E ficaram com a bolada do orçamento. Então é a verdade, é a realidade, mas ele sempre controlou o orçamento muito bem. Na época dele, não tinha esse poder todo do Congresso, não. Olha... Os deputados que estão fora, os candidatos que estão fora, estão horrorizados com o poder dos deputados e senadores. Estão prevendo um índice de reeleição muito grande por conta desta bolada de dinheiro que está sendo derramada aí. Interessante. Fala, Gani. Olha só, inclusive eu citei o Victor Godoy, ex-ministro da Educação, ele falou no Direto ao Ponto, do qual a gente participou aqui, que um mérito do Bolsonaro é que ele escolhia ali os seus ministros, né, de porteira fechada. Ele dava total autonomia, ou seja, era de uma maneira muito técnica, né? Então escolhia o ministro, chegava para o ministro e falava o seguinte, ó, não quero nenhuma interferência política, você faz o que você quiser. E aí, é claro, Piperno, que ele montou um timaço de primeira, Paulo Guedes, Tarcísio, entre outros. Era Messi e Cristiano Ronaldo, Piperno. Você quer acrescentar algo? 20 segundos. Não, eu vi muitos ex-ministros do presidente Bolsonaro dizendo que eles tinham liberdade para fazer o que quisiam e que quando conquistavam algum mérito, o presidente falava, isso aí é mérito do ministério, não é meu. Sim, não, os ministros sempre falaram isso. Ele falava, se der errado, a culpa é sua. Ele sempre falava, você nomeia todo mundo. Ele falava, vou cobrar de você. Eu ouvi isso numa palestra que eu acompanhei do ministro Paulo Guedes, ele mencionando exatamente isso, que havia toda a liberdade, mas se errasse também, aí assumiria a responsabilidade. Lógico. Pepe Guardiola, Piperno. Piperno. Esquema Pepe Guardiola, Piperno. De quem foi, então, gente, o de morte na Covid? Deixa eu só trazer uma última informação para vocês, falando em Jair Bolsonaro, que o ministro Alexandre de Moraes negou um novo pedido da defesa de Jair Bolsonaro por mais prazo para que pudesse apresentar uma resposta às denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República.